Bom dia, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um dia muito especial pra gente. Hoje é o nosso aniversário. 4 anos de página, 4 anos desse projeto que é o Desvendando os Astros. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Sejam bem-vindos. Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo conseguindo ouvir direitinho? Acho que sim, né, pessoal? Confirme aqui nos comentários se tá dando pra ouvir bem. Ai, estamos muito felizes mesmo, porque, nossa, gente, é muito. Quando a gente para pra pensar, 4 anos, né? 4 anos é uma jornada, né? Nem que seja uma mini jornada. 4 anos muita coisa acontece, 4 anos define muita coisa. Realmente é um marco, né? Já tem desde esse tempo todo, desde que eu comecei, né? Enfim, me dedicar a esse propósito. Bom dia, Danto Érica. Ai, que legal. Bom dia. Adoro que a gente tá global, né? Temos pessoas aí, pontinhos de seres de luz em todo canto do mundo. Então, assim, primeiramente, eu queria começar a live de hoje agradecendo muito, muito mesmo, todos vocês que nos acompanham, seja quem já acompanha desde lá de trás, quem chegou mais recentemente. Então, a gente só existe graças a vocês. Então, assim, com muita gratidão mesmo, que a gente comemora o nosso aniversário hoje. Eu sei que ao longo desses 4 anos foram muitos aprendizados, muitos ensinamentos também, muita coisa que a gente já compartilhou, muita coisa que a gente, muitas pessoas que a gente já impactou. E assim, eu peço muito, eu sempre oro e peço, a gente continue sendo guiado no caminho do bem para poder ajudar cada vez mais pessoas da maneira mais elevada possível, né? Porque eu acho que o que a gente faz aqui é ajudar vocês a proporcionar consciência para vocês, autoconhecimento, porque eu acho que assim, eu acredito que é dessa forma que, né, a gente vai conseguir não só evoluir, né, no nível individual, como também evoluir no nível coletivo, no nível de humanidade, né, para poder tanto fazer com que nós possamos ter uma experiência de vida melhor, como também trazer isso para o nosso mundo, para o nosso planeta. Então, assim, muita gratidão mesmo por todos vocês, por confiarem no nosso trabalho, por nos acompanharem, por estarem aqui conosco. Então, muita gratidão mesmo. E reforçando, né, enfim, toda semana, toda a programação dessa semana, então tem muito conteúdo legal que a gente abordou essa semana, que está salvo para vocês assistirem quando vocês tiverem um tempinho. Então vejam a programação das lives. Hoje também às 17 horas a gente vai ter mais uma live com a Ana, desvendando seu mapa astral, para aquelas pessoas que quiserem interagir, fazer uma pergunta, entender algum ponto do seu mapa. Então a gente vai ter também essa live hoje ainda. E no mais, reforçar, né, os presentes que nós estamos trazendo para vocês durante toda essa semana. Enfim, começar pelo cupom de desconto para os atendimentos, em todos os meus atendimentos, 20% de desconto para vocês como presente. Então, só usar o cupom NIVER Desvendando no agendamento, e vocês podem aproveitar esse desconto. E também o curso Desvendando Seu Propósito de Vida, que está com as inscrições abertas até segunda-feira para essa nova turma linda. E vocês também têm uma super oferta especial para poder fazer parte dessa turma em comemoração mesmo, como forma de presente, como forma de proporcionar algo para vocês que vão ajudar vocês, que vai ajudar a iluminar o caminho, a jornada de vocês com mais consciência, tá? Então, para quem quiser saber mais sobre os atendimentos, sobre os cursos, tem tudo no link da bio, tá? Então é só acessar. E na segunda-feira a gente vai ter mais um encontro com a minha querida amiga
Amanda Rodrigues, do Astrodica. Ela vai estar aqui com a gente para a gente conversar sobre o momento atual, enfim, toda essa crise, como que a gente navega tudo isso com a ajuda da astrologia. Então ela vai estar presente com a gente na segunda-feira, meio-dia, para a gente fazer essa live. Essa live ela teria acontecido na segunda passada, porém tivemos problemas de conexão com a internet, super normal, acontece, ainda mais em período de Mercúrio retrógrado, então a gente teve que reagendar essa live, então a gente também vai ter esse encontro aí, que era um dos encontros que estavam nessa programação especial dessa semana de aniversário, tá? Então, gratidão mesmo a todo mundo, estamos muito felizes de comemorar, e a live de hoje a gente vai comemorar falando de um assunto muito importante, um assunto, na verdade assuntos, né, porque a gente vai abordar mais de uma coisa na live de hoje, que são nodos lunares, Quirón e Lilith. Então são pontos do mapa que eu sempre recebo perguntas de vocês, e nos meus atendimentos também as pessoas perguntam muito, buscam muito entendimento desses pontos, e de fato esses são pontos que muitas vezes as pessoas não conseguem entender muito bem, até porque eles não são tão abordados, tão falados assim, e ao mesmo tempo que existe, né, esse gap, né, em relação ao conhecimento disponível sobre esses pontos, o entendimento, uma forma mais clara da gente poder entender esses pontos, ao mesmo tempo que existe isso, existe uma importância muito grande em entender esses pontos no mapa. Então, esses 3 pontos da minha leitura, né, quando eu estou fazendo os meus atendimentos, são pontos assim essenciais que para mim não pode faltar, então que é muito importante trazer isso para a consciência do cliente em uma leitura, enfim. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouco desses pontos, né, e tentar ajudar vocês a entender um pouco mais desses pontos tão importantes dentro, né, da influência deles dentro do mapa de vocês, para que vocês possam trazer consciência e poder iluminar mais um ponto, mais uma área da vida de vocês com a ajuda dessas informações, tá? Então, se esse é um assunto que você sabe que tem também alguém que pode de repente se beneficiar da informação, algum amigo que quem você já conversou sobre, aproveita, clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live. Então vamos ajudar a compartilhar esse conhecimento e vamos me contando como vocês estão sentindo, vamos mandando coraçãozinho aqui que eu quero ver, receber o carinho de vocês aqui, tá bom? E vamos lá, então vamos começar. Eu não preparei muito um roteiro, enfim, tô super assim, deixando fluir mesmo a live de hoje, mas vamos começar falando sobre os nodos lunares, que os nodos lunares, eles têm muito a nos ensinar, até porque os nodos, né, eles, na teoria, né, eles são dois pontos, né, a Ana, olha, eu fiz o mapa dela no dia do aniversário dele, é muito especial quando vocês vêm fazer o mapa no dia do aniversário. Ai, gratidão, querida, pela confiança. Então, os nodos, né, são 2 pontos. A gente tem o nodo norte e o nodo sul, né? Então, eles estão diretamente assim posicionados em frente um para o outro, né, em uma oposição. Então, se você tem o nodo norte, por exemplo, em um signo, automaticamente o seu nodo sul ele vai estar posicionado no signo oposto. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho o nodo norte em Sagitário, então o meu nodo sul ele vai estar posicionado no meu signo de Gêmeos, no meu mapa. Então, alguns mapas não mostram o nodo sul, eles mostram só o nodo norte, o que é completamente normal, mas assim, se o seu nodo norte está num lugar, o outro nodo vai estar exatamente na mesma posição, no mesmo grau, porém no signo oposto. Então, não precisa nem necessariamente estar ali no mapa, que é fácil de você ter esse entendimento de que o nodo sul vai estar naquele outro signo, tá? Inclusive, no nosso blog, para quem quiser acessar, tem muitos conteúdos lá, é desvendandosaços.com/blog. Lá tem uma postagem especial só sobre os nodos lunares, então ajudando vocês a entenderem, tá, melhor também este assunto. Então, se alguém aqui de repente quiser se aprofundar, né, quiser entender também, porque lá eu explico direitinho a descrição do nodo norte e do nodo sul em cada um
dos signos, tá? Então isso vai ajudar muito no entendimento de vocês depois vocês irem lá no blog para poder ver essa postagem, tá? Então, os nodos também eles são conhecidos como cabeça e cauda do dragão, tá? Então, em alguns sites, talvez em alguns livros vocês também vejam os nodos com esse nome, então essa está sendo chamada dessa forma. E aí, o que os nodos então significam, né? O mais importante de tudo, né? Os nodos, eles vão falar muito de onde nós viemos, tá? Então, ele até entra numa questão de uma vida anterior, tá? De vidas passadas, tá? Então, isso é o papel do nó do sul. Então, o nó do sul, ele vai mostrar ali pra gente de onde nós viemos, né? E muitas vezes fazer com que a gente expresse, mostre comportamentos que possam indicar inclinar, tá? Inclinar ali, de repente, uma postura ou comportamentos conhecidos. Então, digamos que o nosso nó do sul é a nossa zona de conforto. Então, digamos que em uma vida passada, a gente teve contato com a energia daquele signo, até mesmo daquela casa onde está esse nó, talvez a gente tenha vivenciado muitas experiências ali. Então, ali é super familiarizado pra gente. Então, é muito comum a gente expressar, manifestar esses comportamentos, esse arquétipo, essa tendência daquele signo onde está o nosso nó do sul, tá? Porque é algo já conhecido, é algo já vivido, já experienciado pra gente em algum momento da nossa existência, tá? Então, isso é um ponto muito, muito importante. A Fê está dizendo para falar sobre nódo lunar direto e retrógrado. E aí que tem uma questão sobre os nós lunares. Os nós lunares, eles sempre estão retrógrados, em qualquer mapa. É o movimento natural deles, então eles não têm um movimento direto. Então eles estão sempre fazendo um movimento oposto, né? Então os planetinhas estão indo assim, aí tem os momentos de retrogradação que eles voltam, depois continuam. Não, os modos estão em constante movimento retrógrado. É o tipo de movimentação dos nodos. Então, em qualquer mapa que a gente olhar, os nodos sempre estarão retrógrados, tá? Então, esse é um ponto aí importante também para vocês saberem, enfim, não se preocuparem. Ah, mas o nodo está retrógrado no meu mapa, o que significa? É o jeito natural, o jeito normal dos nodos se moverem, tá? No mapa. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, então, pegando um exemplo, por exemplo, aqui do meu nó do sul, né? O meu nó do sul em Gêmeos. Então, o que Gêmeos representa no arquétipo geminiano? Gêmeos fala muito da comunicação, da interação social, né? Mas Gêmeos tem uma questão muito forte, que é a questão de dispersão, né? Então, de querer fazer várias coisas e às vezes ficar na superficialidade das coisas, né? Não conseguir ter um foco ali. Então, é muito comum esse tipo de comportamento, assim, com arquétipo geminiano. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebo muito. Se deixar, eu me deixo influenciar muito pelos outros. Isso já foi mais, enfim, com o tempo, né, a gente vai trabalhando essas coisas na nossa vida. Então, assim, eu já melhorei muito nisso. Mas antes eu tinha múltiplos interesses, eu começava, né, a pesquisar uma coisa, a fazer uma coisa. Quando eu via, eu começava em A, quando eu via, eu já estava lá em Z, né? E essa dificuldade mesmo, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por exemplo, né, com o meu nó do sul em Gêmeos, eu tenho que ter cuidado em como eu manifesto esse tipo de comportamento, de habilidade, de dispersão, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso porque é um comportamento conhecido e está muito intrínseco em mim. Então nessa vida eu tô vindo o quê? Para experienciar o meu nó do norte, por isso que é o norte, né? O norte da vida, uma direção, né? Para onde eu estou indo. Então o nó do norte digamos assim, é aquela energia ou aquelas experiências que eu preciso experienciar nessa vida, nessa existência, porque eu ainda não tive contato com essa energia e isso é importante para o meu crescimento e a minha evolução, principalmente evolução espiritual. Então, os nodos, eles denotam, né, eles têm uma denotação muito, né, espiritual dentro do nosso mapa. Então, ele vai mostrar esse caminho. Então, tanto um caminho de evolução, de crescimento espiritual, de evolução de alma, né? Assim como também eu digo que o nodo, ele realmente ele norteia, né? Então, ele dá esse senso de direção e muitas vezes pode complementar muito, né? Isso é uma coisa que eu falo
no curso, né? No curso Desvendando Seu Propósito de Vida, que está com inscrições abertas até segunda, né? E a gente aborda 4 pontos muito importantes no mapa que dão essa indicação do nosso propósito de vida, né? Então é o essencial, é o principal assim para a gente identificar vocações, aptidões, talentos, né? E também áreas onde a gente pode ser mais bem sucedido. Então para onde a gente deve focar, direcionar bem a nossa energia, né? A gente tem uma aula bônus sobre a roda da fortuna, né? Mas quando a gente fala de propósito, né, o nodo, né, ele fala muito desse propósito de evolução de alma, de espiritualidade, não necessariamente só apenas a sua missão de vida, né? Ele fala, tem mais essa pegada, né, de entendimento, trazer isso pra gente. Mas é claro que, né, a gente está aqui não só para cumprir uma missão de vida, um propósito em relação ao que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar para o mundo, como a gente vai servir, mas também a gente está aqui para evoluir. Então, muitas vezes pode ser que tem uma conexão entre uma coisa e outra, né? Às vezes no profissional tem alguma relação. É sempre, não é sempre, então depende muito do mapa, a gente tem que avaliar. Mas é interessante, porque às vezes pode trazer um entendimento melhor, tá? Então, por exemplo, meu nodo em Sagitário, né? Então, o Sagitário, o que é o arquétipo, o que o Sagitário representa, né? O aventureiro, o explorador, né? Também Sagitário tem o que? A flecha, né? Então, o Sagitário é o arqueiro, então ó, joga a flecha para o alto e, e aí segue naquela direção, assim, com aquele foco, né? Então, enquanto, né? Gêmeos e Sagitário opostos, né? Enquanto que o Gêmeos, ele é mais, assim, tá ouvindo aqui, né? Os dois ouvidos bem abertos, ouvindo o que está acontecendo, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao redor e às vezes, muitas vezes se dispersando, né? Às vezes desviando da sua caminhada. Sagitário não, ele vai bem retilíneo, né? Com muito objetivo, é isso, é o meu foco, a minha meta, vou perseguir isso e vou de uma maneira bem obstinada atrás disso. Né? Então, Sagitário é isso, é o se aventurar, é o ir para terras distantes, né? Tem muito essa necessidade de expandir, de crescer, de ver coisas diferentes, né? E de se elevar, de crescer mesmo, né? Então, realmente, expandir as perspectivas, expandir a visão de vida, né? Então, o Sagitário é um signo que fala muito disso. Então, por exemplo, no meu caso, né, no meu mapa, com esse nodo, então é muito normal, né, essa minha necessidade, por exemplo, de viajar. Tanto que, desde criança, eu sempre tive o sonho de morar fora, né, de vivenciar outras culturas. Eu sempre gostei de estudar línguas, então isso é algo assim bem sagitariano. Quem tem muito Sagitário no mapa, né, tem uma grande influência de Sagitário no mapa, sabe bem do que eu tô falando, né? Não preciso nem falar muita coisa. Então, isso veio com um senso muito grande. E o que eu acho legal também é que o Sagitário, ele é um estudioso, né? Então, ele quer entender o sentido da vida. Então, para isso é muito importante. Daí tem um peso espiritual muito grande também desse nível de consciência e entendimento de vida através dessa perspectiva. E isso é algo que realmente, né, eu trouxe muito comigo. Eu sinto muito de ir nessa direção. Tanto é, né, que eu trabalho com o que eu trabalho, eu tenho contato sempre com espiritualidade, eu sempre estou buscando conhecimento nessas áreas. Então, é algo que para mim está muito presente e realmente me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, me traz uma experiência assim que eu preciso experienciar. Sem contar também que hoje, né, eu já moro fora do Brasil já há quase 4 anos também, então eu saí do Brasil pouco depois, aliás, de ter fundado Desvendando os Astros, né, sem contar que eu já tinha feito intercâmbio também quando eu era adolescente, quando eu estava ali com os meus 17, 18 anos, então assim, realmente isso foi algo muito forte, essa coisa de sair, de ver outros lugares, outras culturas, valores e aprender com isso, expandir dessa forma. Então, né, esse espírito aventureiro sempre esteve muito presente comigo e tem uma força muito grande, né, porque é a representatividade do meu nodo, né. Assim, claro, meu ascendente também é Sagitário, então meu nodo, ele tá ali no meu mapa junto do meu ascendente, então ainda reforça mais ainda, né, se você tem o nodo em conjunção com algum planeta do seu mapa, algum ponto importante como o ascendente ou a lua, então esse senso desse propósito, dessa busca, né, vai ser muito importante assim para gente, né, enfim, para eu buscar para o meu crescimento e assim no caso de vocês também. Então é muito importante ver, né, realmente onde que está esse nodo, né, então qual signo, qual casa,
né? Pra gente entender né, para onde que a gente deve ir, né? Então, o que eu preciso experienciar, vivenciar, né, trazer para minha vida, né? E, consequentemente, olhar para o nó do sul, ele traz esse entendimento extremamente positivo de quem nós fomos, né? Pra gente entender por que às vezes a gente manifesta ainda alguns comportamentos, tem algumas tendências, né, que estão tão presentes, tão marcantes ali. Então, digamos que você, né, observando isso, você até pode é, você até pode. Peraí, a pergunta da Bi. O fato do nó do norte estar em um grau bem perto do próximo signo também afeta por este signo. Depende, depende do grau. Se ele estiver, tipo, na cúspide, tipo, o último grau mesmo, tipo, 29, 30, 1 grau, pode ser que tenha influência de um do outro, né? Então, quando temos essa ocorrência de pontos no mapa, então pode trazer, né, essa influência, a gente pega a influência de um ou de outro, tá? Se não for assim, dificilmente, aí você fica com o nódo mesmo, olha para o signo onde ele está posicionado mesmo. A Jade está perguntando, olha, você vai olhar para onde você tem o seu nódo, tá, Jade? Eu tô falando de Gêmeos e Sagitário, eu tô dando exemplo pessoal do meu mapa, tá? Não significa que no seu é assim. Às vezes no seu mapa, o seu nódo norte está em Câncer, seu nódo sul está em Capricórnio, tá? Então você tem que ver esse ponto. A Paula, amiga querida, tá aqui também. Beijo, Paula. Grande profissional de astrologia, incrível, um conteúdo maravilhoso. Pessoal, eu vou, para facilitar, para a gente ter um entendimento melhor, vão mandando perguntinhas aqui na caixinha. Tem como se fosse 2 cartõezinhos com pontos de interrogação. Vocês podem clicar e aí tem como escrever a pergunta fica salva, porque aí no fim da live eu posso reservar um momento para responder algumas das perguntas de vocês, porque senão eu acabo me perdendo aqui na linha de raciocínio, né? E aí eu não consigo, enfim, nem responder direito as perguntas e nem falar os pontos mais importantes, assim, para a gente ter esse entendimento, tá? Então deixa as perguntinhas aqui que eu vou dar uma olhada, tá? E aí vou responder. Mas bom, então, como eu disse, o nó do sul ele pode ser muito bem-vindo, assim, o entendimento do nodo, para que a gente possa entender, né, certos comportamentos e de repente até certos dons também, talentos, coisas que são fáceis pra gente de fazer, de assimilar, tá? Então, olhem para esse ponto do mapa. Esses pontos eles são extremamente importantes mesmo para a gente entender para que direção a gente está caminhando, tem que ir, até mesmo para ver se a gente está destoando muito dessa direção, porque são pontos importantíssimos para o nosso crescimento, para a nossa evolução mesmo, para a gente poder seguir nessa caminhada. Então, assim, nossa, traz muito entendimento mesmo a gente ter esse olhar para os nodos, né? Então, não deixem de olhar esses pontos do mapa, né? Não, assim, os planetas são muito importantes, mas também o nodo complementa bastante, tá? Deixa eu ver aqui algumas das perguntas. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. O que significaria o nó do norte em Câncer na casa 12? Não tenho mais planetas na casa. Então, Patrícia, essa sua pergunta, então você tem que lembrar, né? Então, o nodo não é para onde a gente está indo, é o nosso caminho de evolução, de crescimento espiritual, né? Então, é algo que você não vivenciou e que você precisa experienciar nessa vida. Então, por mais que você não tenha planetas em Câncer, né, mas o nodo estando aí significa que essa energia canceriana ela é importante para você na sua vida de alguma forma. Então, talvez você nessa vida precise curtir um pouco mais a sua família, interagir mais em família, que são valores de Câncer, né, bem do arquétipo de canceriano, ou até mesmo explorar mais o seu lado materno, né, então o seu lado maternal. Então pode ser também um ponto forte nesse sentido, de você explorar mais isso. Então até mesmo pode ser que você sinta aí uma certa inclinação para a maternidade, tá? Para passar por essa experiência como uma forma de crescimento também, de evolução. E a casa 12 é uma casa de espiritualidade, né? Então, quando a gente pega Câncer, que é muito sensitivo, é muito legal, muito interessante a gente ver, né, ali ele posicionado nessa casa, né, fala do sentir, do se conectar, do olhar para dentro, do se acolher, né? Então, trabalhar essa espiritualidade, vivenciar isso de uma maneira
sensitiva, de uma maneira emotiva, então pode ser algo que faça muito sentido para você, né, que está aí na sua caminhada e que vai te ajudar a crescer e a expandir, tá? Então esse é um ponto muito importante. Algo que eu quero ressaltar aqui para vocês, pessoal, sobre os nodos, que é bem legal, é que como o nó do norte ele é algo novo pra gente e o nó do sul é algo que a gente já viveu, então é uma zona de conforto, então existe uma tendência muito grande da gente não querer ir pro nosso nó do norte, tá? Porque o novo ele causa medo, ele causa ansiedade, né? Quem é que se sente completamente à vontade quando se joga no desconhecido, né? Então existe uma tendência natural para todos nós nos refugiarmos no nosso nó do sul, com os comportamentos ali naquela área de vida onde está esse nodo. Então é muito comum isso, né? Só que na verdade a gente tem que ter essa coragem porque o nosso caminho é ir para o nó do norte, né? Então a gente tem que ter essa coragem de sair, né, dessa zona de conforto mesmo para se aventurar aí nesse nó do norte, seguir nessa direção, nesse caminho no qual nós precisamos ir, né? Então esse é um ponto assim extremamente importante assim para a gente refletir sobre também. Então perceba, olhe para o seu mapa, veja o seu nó do sul, veja qual signo é a casa, veja se você não tem um hábito de ficar repetindo padrões ou expressando essa energia ali na sua vida, veja se não é muito comum. E olha para o seu nodo, quantas vezes você se jogou. Então é realmente uma coisa diferente, uma coisa nova que a gente tem que buscar experienciar, a gente tem que buscar trabalhar. A Jade está perguntando, meu nó do norte é retrógrado, que quer dizer ele está retrógrado, casa 4 em escorpião. Talvez a Jade tenha entrado na live depois, mas eu já falei sobre isso. Os nodos, eles sempre estão em movimento retrógrado. Então, em qualquer mapa que a gente olhar, os nodos vão estar retrógrados, porque é o movimento natural deles. Eles não se movimentam de forma direta, então eles sempre estão voltando. Tanto que, por exemplo, né, a gente agora teve o ingresso dos nodos no eixo Sagitário-Gêmeos, né? E antes eles estavam onde? Em Capricórnio e Câncer, né? E Capricórnio e Câncer, né, não são signos posteriores, né, a Gêmeos e Sagitário, então, ou seja, eles sempre nesse caminho de volta, sempre retrógrados. Então, quando eles saem de Sagitário e Gêmeos, eles vão para onde? Vão para Escorpião e Touro, tá? Então, é sempre esse movimento retrógrado, então é normal, fiquem tranquilos. Então, essa interpretação normal de nodo já é considerando ele retrógrado mesmo, porque é o movimento normal dos nodos, tá? Oi, Lena, querida, bom dia! Que bom te ver aqui, saudades de você. A Lena é maravilhosa, a Lena me acompanha, a Lena sabe muito da nossa história, né, Lena? A Lena tá acompanhando Desvendando desde lá do início, é uma das pessoas que mais me proporcionou carinho e força aqui. Sou muito grata à Lena, sem contar que a Lena é numeróloga fabulosa, tá? E faz um trabalho maravilhoso com a numerologia, amo mesmo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vendo algumas perguntinhas. Bom dia, descobri que eu tenho nodo direto em Aquário e Leão. Significa a última reencarnação na Terra? Bom, Fê, primeiro ponto, tipo, como eu disse, os nodos eles são sempre retrógrados, tá? Então, assim, pode ser que no sistema que você gerou o seu mapa, pode ser que lá esteja colocando eles como direto. Aliás, eu acho difícil estar como direto. Talvez só não esteja colocando como retrógrado, mas tá retrógrado, tá? Isso é certeza, é fato. E, assim, é difícil dizer, né? Última reencarnação na Terra, não sei por que você está associando com isso, você leu isso em algum lugar, mas, assim, nós não temos esse tipo de... Enfim, não dá pra dizer isso, assim, eu acho que ninguém tem o poder de dizer isso, assim, desconheço total alguém ou alguma técnica que possa falar esse tipo de coisa. O que a gente pode entender dos nodos é de onde a gente vem, onde a gente está hoje, para onde a gente deve ir, tá? Mas, assim, falar, assim, como última reencarnação,
Não, isso é muito delicado, não dá pra se falar isso não. Pelo menos não é a linha de consciência de responsabilidade que eu tenho, enfim, com o conteúdo que eu passo, tá? Então, não dá pra responder isso. É, mas olha só, você tem os nodos em Aquário e Leão, você não especificou qual que tá no norte, qual que tá no sul, né? Então, é, é difícil dizer, mas enfim, se for, como eu expliquei, o sul mostra um comportamento já conhecido, o norte é para onde você está indo. Então, assimila isso aos signos para você entender melhor, tá bom? Ahn, Vou ver aqui, ó. Nó do norte em Áries, casa 8. Sou pisciano com ascendente em Leão, a Nath. Então, nó do norte em Áries, casa 8, né? Casa 8, primeiramente, casa ali é, das transformações, da autoinvestigação, da limpeza, do desapego, né? Então, até mesmo da sexualidade. Então, são pontos que você deve experienciar, né? Então, trabalhar. E como é uma casa de cura, tá? Também é uma casa de transformação, então pode também até indicar que você esteja muito ligado a processos de transformação e você pode até de repente trabalhar, fazer alguma coisa relacionado a isso também, tá? Então, dependendo do resto do mapa, né? Então você tem aí o Sol em Peixes, então já é muito inclinado para isso também, para esse tipo de trabalho, querer ajudar as pessoas, né? Ascendente em Leão ali também. Mas o que que eu vejo, né? O nó do norte em Áries é uma energia, o que que você está buscando, né? Você vê o que que você precisa para evoluir. Ser mais independente, ter mais atitude, mais coragem, né? Então, ter mais garra, lutar pelas coisas que você quer. Então, uma energia mais dinâmica, uma energia mais de ir mesmo atrás das coisas. E ainda mais como você tem um ascendente em Leão, então é provável que nessa vida você precise assumir essa postura mais de liderança, mais dinâmica, mais de movimento, mais de ação, mais de ir atrás das coisas que você quer, enfim, então traz uma energia bem assim, uma energia de fogo, né, muito forte aí, né, para você trabalhar, né, e aí talvez você pode ser uma pioneira nesse aspecto da transformação, uma pessoa que motiva a transformação para outras pessoas, né, então, enfim, temos que ver o mapa como um todo, né, mas assim, dá para ter essas dicas aí olhando para esse ponto, tá? Bom, pessoal, vamos deixando mais perguntinhas aqui, tá? Faz sentido pra você, Nath? Nath dizer que até se arrepiou agora. Conta pra gente aqui nos comentários se faz sentido, tá? Bom, então vão deixando as perguntinhas aqui nos cards. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Quiron. Depois vou falar da Lilith. E aí depois a gente reserva um tempinho mais no fim da live pra gente responder perguntas, tanto dos nós, mas também como de Quiron e de Lilith, né? Que podem vir surgindo à medida que a gente vai conversando aqui, tá? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar agora de Quiron. Quiron, gente. Quiron é um ponto, assim, eu acho muito bonito, porque tem toda uma história por trás, né, da mitologia de Quiron que eu acho muito legal. Falavam-se que na mitologia, né, antiga, o Quiron ele era um centauro que tinha poder de cura, tá? E ele era imortal devido a isso. Então, ele curava, ele era um curador e ele era imortal, ele tinha esse poder da imortalidade. Só que aí o que aconteceu? Teve aí um confronto, aconteceu algo e Quiron acabou sendo ferido por uma flecha, tá? E se eu não me engano foi Hércules, tá? Porque com mitologia é tanta coisa que às vezes eu posso misturar um conto com o outro. Mas, enfim, tem essa história que aí ele foi ferido com uma flecha que tinha uma mágica especial ali, enfim. E acabou que, como ele era imortal, ele não morria, né? Então essa flecha não matava ele. E só que ao mesmo tempo era algo que ele não conseguia curar. Então, ou seja, ele era um curador, ele curava todo mundo, mas ele não conseguia se curar. Então, essa analogia que a gente traz da mitologia para entender o Quiron no nosso mapa astral ressoa muito com uma ferida, né? Então é algo ali que dói, que machuca, né? Então gera essa ferida, então alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que a gente precisa olhar, precisa curar, tá?
no nosso mapa. Então, essa busca da cura, essa ferida aberta, né? E a analogia fala muito pra gente assim também. Normalmente o nosso Chiron, ele aperta uma ferida em nós, né? Algo que a gente tem uma dificuldade muito grande, que a gente sente, pode ser um medo, um bloqueio, algo nesse sentido. Algo que realmente nos dói, que nos deixa desconfortáveis, mas que a gente se torna excelente para aconselhar ou para resolver esse mesmo problema na vida das outras pessoas. Olha só que interessante, né? Então, tem uma frase que eu acho que define muito bem o Chiron. É o meu trauma, o meu dom. Então, às vezes, né, um exemplo aqui, tá, gente, da minha cabeça, não estou dizendo que isso é uma história que aconteceu com alguém, mas às vezes você passou por um certo trauma, uma pessoa que de repente foi abusada, né, sofreu algum tipo de abuso na vida e ficou traumatizada, enfim, tem essa ferida, carrega essa ferida contigo, né? E aí o que que acontece, né? O Chiron do mapa dela, é o Chiron da vida dela, essa ferida. Ela ainda pode sofrer muito com esse trauma, mas ela transforma isso em um dom, porque de repente ela começa a aconselhar, a acolher, a dar um suporte para o quê? Ajudar outras pessoas que às vezes passaram pela mesma coisa que essa pessoa passou na vida. E aí ela ajuda e faz isso assim de maneira maravilhosa. Então, é por isso que a gente tem que olhar o Chiron no nosso mapa e entender realmente, eu acho que a melhor forma de a gente se curar da nossa ferida de Chiron é ajudando as pessoas que às vezes passam pela mesma dificuldade, pelo mesmo desafio, né, que a gente tem no nosso Chiron, tá? Eu tenho Chiron no meu mapa na casa 9 em Leão, né? Então a casa 9 é uma casa de estudos, é uma casa também dessa questão, dessa visão, dessa busca, desse entendimento superior, né? Do entendimento da vida, da espiritualidade, né? Então até pode indicar para mim que, né, eu negligenciei um pouco disso também em uma vida passada. Então hoje eu venho com essa ferida, digamos assim, que eu preciso buscar mais isso, né? Então, assim, quando eu venho aqui para vocês compartilhar conhecimento, falar dos meus saberes, falar das coisas que eu aprendo, eu tô me curando, eu tô curando o meu Chiron, né? Porque o meu Chiron ali naquela casa fala disso, essa ferida, né? Como se muitas vezes eu tenho também, eu tive já muitas inseguranças também nos estudos, na vida acadêmica, de achar que eu não sei o suficiente, que eu não tenho propriedade. Então, ou seja, olha como a ferida me pegou. Mas aí é aquela coisa, né? Acho que eu não sei, e aí de repente uma pessoa vem tirar uma dúvida, a pessoa vem aprender alguma coisa comigo, eu super ensino a pessoa, né? Então, ou seja, meu trauma, meu dom. Eu acho que não sou bom naquilo, acho que eu não tenho conhecimento suficiente, mas estou super ajudando as outras pessoas com aquela mesma questão, né? Então tem muito forte, né? Então, o leão aí, né? O leão pode falar, por exemplo, de um trauma na autoestima, na segurança, na autoconfiança, né? E quando a gente vê o signo e a casa em conjunto, né? Então, na casa 9 essa questão de conhecimento, de busca, né? De entendimento, até mesmo de aventura, né? Então, é muito forte. E assim, olha só, gente, chega a ser até assim, me arrepio um pouquinho de lembrar, mas eu sou uma pessoa que, como eu disse, né, eu falei lá dos nodos, né, meu nodo em Sagitário. Eu sou uma pessoa que eu sempre amei viajar, conhecer lugares diferentes, países, culturas, enfim, isso tá muito em mim, tá, faz parte de mim, assim, muito forte, sabe? Essa questão dessa busca disso, de sair, de se aventurar mesmo. E eu nasci numa cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. E nasci numa família que não dá muita atenção, muita importância para isso. A minha família, eles têm um estilo de vida deles, lá no cantinho deles, na cidade deles, na zona de conforto, então eles não têm essa mesma ambição de viajar, de sair, de conhecer lugares. Isso para eles não faz parte da realidade deles. E eu, desde criança, sempre quis fazer muito isso, né? Tanto que eu sempre falava que eu queria ser repórter, porque na época, com 10 anos de idade, eu assistia o comercial, né, do Globo Repórter e via... lembra que o Globo Repórter tinha uma série que cada semana eles estavam, tipo, visitando um país diferente, aí eles falavam da cultura, eu amava aquilo, amava. E a Cecília também do interior. De onde você é, hein, Cecília? Eu sou de Pompéu, não sei se você já ouviu falar, Pompéu é uma cidadezinha, fica 2 horas de BH,
na região centro-oeste do estado e fica bem pertinho de Sete Lagoas, tá? Sete Lagoas você já deve ter ouvido falar, que é uma cidade um pouco mais grandinha. Enfim, e aí eu amava, né, enfim, assistir o Globo Repórter e falava, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser repórter, porque eu quero ter essas experiências, quero viajar o mundo. Eu queria tanto aquilo, gente, vocês não têm noção. Era tipo assim, meu Deus. E aí nasci num entorno, uma cidadezinha super pequenininha, que era super difícil ter acesso a isso, até mesmo assim, porque eu falo, a gente também pode viajar sem viajar, né? Pega um livro, vai assistir um documentário, vai ver algum vídeo de viagem, você também já é uma forma de você entrar um pouco em contato com aquele lugar, né? Tanto que eu era apaixonado por geografia, tá? No ensino médio. No ensino médio, enfim, no ensino fundamental também, era uma das disciplinas que eu mais amava. E aí, enfim, mas eu tinha essa ferida, né? Porque eu tinha muita vontade de sair, de viajar, de conhecer, e a minha família não tinha, né, esses mesmos interesses, então acabava que a gente não viajava quase nunca, sabe? E, enfim, isso foi uma ferida muito grande pra mim, digamos assim. Tem uma expressão, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas isso a gente fala lá na minha região, que, por exemplo, quando você passa vontade de uma coisa, eles falam muito isso pra criança. Você fica aguado daquilo, tá? Então, assim, é o dialeto lá da minha região. A gente tem umas expressões, um vocabulário que é bem único da gente, assim. Então, minha mãe falava, né? Se você tá comendo uma coisa perto de uma criança, né? Então, a criança, obviamente, vai querer aquilo. E se você não dá, a criança vai passar vontade, passar desejo, ela vai ficar aguada, né? Então, eu era uma criança aguada de viajar, né? Então, olha só como é que é a ferida, né? Então, era muito forte isso pra mim, essa questão. E, assim, hoje eu sou muito grato de ter tido, né, posteriormente, à medida que eu fui crescendo, fui trabalhando, enfim, me estabelecendo independente financeiramente, eu fui conseguindo fazer as minhas viagens, tanto que eu consegui fazer o meu intercâmbio, que foi, nossa, uma realização muito grande para mim. E hoje eu tô aqui morando nos Estados Unidos, né, que é uma questão, enfim, que vai muito a esse encontro desse sonho de ter essa experiência fora, realmente, assim, essa busca, essa necessidade. Então, esse Kiro podia mostrar ali um pouquinho dessa minha ferida com aquele local, até mesmo a limitação de querer fazer algo e não conseguir, né? Então, assim, colocando até, aproveitando esse gancho, assim, que eu coloquei como exemplo, então vamos colocar que o seu Kiro ali vai mostrar algo, assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa agência de turismo, ajuda todo mundo a viajar, né? Planeja os pacotes, reserva os voos, faz tudo, mas ela mesma não viaja, e às vezes ela tem muita vontade de viajar, entendeu? Então é aquela coisa, eu ajudo todo mundo, né, fazer, mas na minha vida aquilo não está bem resolvido, entendeu? Então é muito importante a gente olhar para o Kiron com essa consciência, para que a gente possa, enfim, trabalhar isso. Então, meu trauma, meu dom. Então, qual é a ferida, o que eu preciso curar, o que eu preciso trabalhar para eu conseguir, enfim, curar isso, ressignificar isso na minha vida e muitas vezes ajudando as outras pessoas com aquilo, né, que está no meu mapa, é uma das formas que eu tenho para curar essa ferida de Kiron, tá? Então, fiquem assim, né, fiquem com isso e reflitam sobre isso porque é muito importante. Eu vejo que a caixinha de perguntas aqui tá cheia, tá? Mas antes de começar a responder, eu vou falar agora de Lilith pra não correr o risco que a gente vai ficar sem falar, porque a Lilith também é outro ponto assim que, meu Deus, gera muita dúvida. Pra começar, né, Lilith em si já é algo controverso, né? Em qualquer literatura, em qualquer linha de estudo que você vai estudar, Lilith tem esse lado meio controverso. E dentro da astrologia ainda não existe, tá? Sendo bem sério com vocês, ainda não tem muito um consenso exatamente do significado da Lilith. Então costuma ser meio aberto ali ainda. Mas pelo que eu venho percebendo, né, dos meus anos de estudo, de atendimento também, eu vejo que a Heitor, a live vai ficar salva assim, tá? Eu percebo que a Lilith, ela tem uma relação muito com uma sombra, com uma insatisfação, sabe? Parece que onde a gente tem a Lilith no nosso mapa, parece que as coisas, a gente faz as coisas e tudo sai ao contrário, tá? Então, às vezes, gera uma insatisfação ali também, com aquela área,
ou em relação à energia daquele signo onde está posicionada a Lilith, mas ao mesmo tempo a Lilith ela pode mostrar algo que está repreendido dentro da gente, algo que a gente precisa colocar para fora, né? Então algo, né, assim, ousado, então também pode mostrar um grande ponto de motivação, de movimento quando a gente conecta com essa potência que a Lilith traz pra gente, tá? Então, assim como o Quirón, né, meu trauma, minha dor, né, a Lilith também pode ser transformada em um ponto forte, né? Na verdade, no mapa todo, quando a gente olha pontos de desafio, é justamente isso que nos fortalece, que faz a gente se superar, que faz a gente, né, ir além. Então, a Lilith, ela vai falar muito desse ponto, tá? Então, dessa sombra, dessa satisfação, onde as coisas podem não sair como eu gostaria, pode sair justamente pelo oposto, né? Algo repreendido, algo que eu me sinto censurado, né? Então, tem algumas visões, né? Tem pontos assim, em literatura de astrologia que relaciona-se a Lilith também com a sexualidade, né? Enfim, então eu digo que é algo ali que está dentro de você, está preso, você quer expressar, então tem muito potencial de desenvolver, mas você tem que ir assim, sem medo mesmo, sabe? E colocar para fora essa energia de Lilith. Então é muito importante vocês olharem para Lilith dessa forma. Então pode ser a princípio algo que incomode um pouquinho, né? Algo que pode ser manifestado de uma maneira negativa, um comportamento negativo, enfim, então algo represado, então encontrar uma maneira positiva de canalizar, de colocar aquilo para fora, né? E se dedicar, enfim, trabalhar para ressignificar essa sombra de Lilith, essa insatisfação, esse medo, né? Então, às vezes também a Lilith é um medo, uma coisa que a gente quer fazer e parece que não vai de jeito nenhum, as coisas, né? Não fluem. Então, pode trazer essa visão e é importante a gente olhar para essa Lilith também, integrar essa sombra, né? Ver e colocar para fora. Então, às vezes até uma coisa que eu falo, às vezes a Lilith é uma coisa que a gente quer muito fazer, mas a gente tem um medo do julgamento, né? Então tem medo do que pode acontecer, tem medo de como a gente vai ser visto se a gente fizer aquilo, né? Se a gente expor aquilo, né? Então às vezes é um lado nosso que a gente quer esconder, que tá ali, que tá pedindo, tá gritando para sair, tá para ser expresso, né? Pra gente colocar isso para fora e a gente, sei lá, tá repreendendo isso dentro da gente. Né? Então isso é muito importante a gente colocar isso para fora, porque senão a gente o quê? Se rebela, né? Então chega um momento que aí a gente pode colocar para fora de uma maneira negativa. Então por isso que é extremamente importante da gente olhar para essa Lilith também, ver quais são as vontades, quais são os desejos reprimidos dessa Lilith, né? E para a gente poder conseguir trabalhar de uma maneira harmônica e não, né, olhar para isso de uma maneira negativa, tá? Então a Lilith vai ter essa simbologia de insatisfação, de algo que está preso, que está repreendido, que está censurado, né? Então de algo no qual, ou às vezes pode estar ali por trás um medo, né? Alguma coisa da gente fazer algo que a gente gostaria muito. Então é muito importante a gente, né, olhar para isso e até mesmo transformar isso em um potencial, em algo que pode ser explorado, né? Então a Lilith fala muito disso. Eu tenho a minha Lilith em Aquário e na casa 3 do meu mapa. Então, assim, casa 3, né, comunicação. E, assim, no meu mapa ainda veio acompanhado de Saturno também, que é outro ponto de desafio, que tá ali na casa 3. Então, realmente, hoje tá aqui conversando com vocês, me comunicando, me expressando, isso pra mim foi, durante muito tempo, um medo muito grande, uma dificuldade muito grande, porque, não sei, é uma coisa muito interna, mas eu tinha essa dificuldade, às vezes, de falar, de conseguir me expressar, até mesmo de achar que eu conseguia me expressar bem, sabe? De passar um conhecimento, enfim. Então eu tinha muitas essas inseguranças dentro de mim. Então essa Lilith, essa sombra da minha Lilith, ela me perturbou durante muito tempo nesse aspecto, até que eu decidi colocar a cara a tapa e encarar e colocar isso pra fora. E eu sou engraçado, porque por mais que eu sou uma pessoa que adora falar, que adora comunicar, mas eu ainda tinha também esse medo de comunicar os meus conhecimentos, os meus saberes, de passar isso, né? Então, uma coisa que eu tive que superar e muitas vezes ainda às vezes tem que
volta um pouquinho dessa sombra que eu tenho que olhar para ela e encarar, sabe? E o aquário, né, no caso a Lili tinha aquário, né, então ser diferente, o ser original, ser criativo, passei muitos anos da minha vida achando que eu não era uma pessoa criativa, até que eu decidi criar o Desvendando os Astros e vi, nossa, quantas coisas eu consigo criar, quantas coisas eu consigo, né, inventar e fazer, enfim, então eu vi que era mais um medo, uma sombra, né? E ao mesmo tempo tinha todo esse potencial criativo, esse potencial de fazer uma coisa diferente, nova, que, né, dentro de mim pedindo para sair, né? Para ter uma válvula de escape. Então, né, uma representação do que é a Lilith, né, para mim, do que, né, da maneira como eu sinto ela no meu mapa. Bom, então a gente está com os últimos 10 minutinhos de live que eu vou aproveitar para responder algumas das perguntas, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Primeiramente, tem o Lilith em Virgem na casa 8, que seria, né? Então, olha só, Virgem, né? Tem que tomar muito cuidado com a exigência do perfeccionismo ou do ficar se cobrando excessivamente, achando que você não tem capacidade, achando que não está sendo produtiva. Então, cuidado para não cair nessa pira, tá? E a casa 8, né? Realmente não negligenciar os seus processos, a sua cura, a sua transformação, né? Não ter medo de mergulhar profundamente, de acessar as coisas que você precisa trabalhar para que você possa entrar nessa transformação, até mesmo desapegar, tá? Então, aqui veio para mim até muita intuição de falar para você cuidado, desapega um pouco dos detalhes, porque esse apego a detalhes pode deixar você preso no passado e também travar você de fazer outras coisas, entendeu? Então, depois me deixa aqui nos comentários, tá, Rosane, se fez sentido para você, tá? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha só, Kiron em Leão no meio do céu. Olha só, Lu. Gente, esse é um Kiron, assim, que pega na parte da carreira, do propósito de vida, né, meio do céu. Então, assim, você tem que se empoderar muito das suas capacidades profissionais, do que você quer fazer, da sua criatividade, do seu brilho. Então, talvez você tenha uma sensação de que nunca tá realmente expressando todo o seu potencial na carreira, que você pode ser mais e por algum motivo não tá sendo, né? E às vezes também rola um certo... uma como é que eu posso dizer, uma vergonha, às vezes você fica meio na sua, assim, com medo de achar que se eu mostrar que eu que fiz isso no trabalho, ou que eu que consegui, enfim, assumir realmente você, o seu trabalho, né, assumir que você que fez, enfim, que é da sua capacidade, enfim, então, você se posicionar mais, deixar o seu brilho aparecer mais, sem qualquer tipo de medo de julgamento, é muito importante para você curar esse Kiron Leão no meio do céu, tá? Manda comentário aqui também pra dizer se fez sentido pra você, tá bom? Nossa, acabei de entrar, parece que você tá falando pra mim, socorro. Então era o que você tinha que ser, sincronicidade do universo, tá, Andra? Andrade Gil. Com os nomes do Instagram, às vezes não dá pra saber qual que é o nome mesmo da pessoa. Ó, isso aqui tá meio destoando do tema da live, mas vou responder. Como posso lidar com o meu ascendente em aquário, que às vezes chega até me cansar de tanta... Acho que não apareceu aqui tudo, mas ele falou de rebeldia, vontade de se colocar. Olha, o ascendente pra gente é o nosso canal de expressão pro mundo, então é a nossa personalidade. Então a melhor forma de lidar é colocar isso pra fora, tá? Então tem que colocar pra fora essa energia, ser criativo, ser original, ser diferente, sabe? Então você tem que encontrar uma forma de usar isso, mas pensa, de que forma o aquário, né, se expressa de maneira negativa, né? Então, evitar esses comportamentos. O aquário, às vezes, é muito um rebelde sem causa, né? Então, muito importante lembrar disso. O aquário é de causa, é humanitário, né? Então, qual que é a causa? Para você ver o que vale a pena lutar ou não, para você ir atrás disso e não ficar se desgastando, brigando de maneira desnecessária. Mas é importante você ter esse posicionamento, você expressar isso, afinal, faz parte da sua personalidade.
Lembrando, gente, que essa semana toda, os atendimentos, né? Essa semana toda não, até segunda-feira só o cupom válido, tá? Essa semana é porque eu tô lembrando aqui do início dessa semana. Tem um cupom de desconto, Niver Desvendando, que vocês conseguem aproveitar 20% de desconto em qualquer um dos atendimentos, tá? O link tá na bio pra agendar. Aproveitem, segunda-feira encerra, porque é em comemoração ao aniversário. E as inscrições para o curso Desvendando Seu Propósito de Vida, para quem está nessa busca, se sentindo perdido, ou até mesmo para quem está naquele momento assim, gente, preciso, né, eu acho que todos nós estamos, né, repensando a nossa carreira nesse momento assim, né, então é muito bom um curso para você entender, ver onde você tem potencial de sucesso, quais dons, talentos que às vezes você nem sabe que você tem e tá ali, né, só assim, querendo uma oportunidade para ser expresso. Então esse curso vai ajudar vocês com isso, tem todas as informações no link da bio também e tá com uma oferta especial para vocês, para essa turma, em comemoração ao nosso aniversário, dando de presente também para vocês essa ferramenta, tá? Então não deixem de conferir o curso também. Vamos ver aqui mais. Quiron na casa 2 em Gêmeos. Olha só, Marília, Quiron na 2 em Gêmeos pode ser uma ferida aí na questão do dinheiro. Em Gêmeos é muito disperso. Será que você tem uma boa gestão financeira? Porque pode ser que às vezes você acaba gastando com várias coisas assim, nem percebe, quando vê já ficou sem dinheiro, né? Então, o que é legal você aprender com isso, né? Então, usar o que da sua criatividade, dos seus múltiplos interesses, às vezes até para fazer mais de uma coisa, né? Então, de repente, se dedicar até a trabalhos distintos para trazer dinheiro para você e não usar isso para sair gastando com qualquer coisa que às vezes, tipo, é só um impulso do momento, uma coisa ali que chamou a atenção naquele momento e depois nem é uma coisa que você quer se aprofundar. Então, às vezes pode acontecer muito de você ficar investindo, comprando coisas que no fim não tem tanto um significado, compra por aquele impulso mesmo, e depois aquilo cai em desuso. Então é como se fosse uma dispersão do seu dinheiro, uma dispersão na vida financeira, que é interessante olhar para poder trabalhar para curar essa ferida, tá? Me conta aqui nos comentários se faz sentido para você, tá, Marília? Vamos ver. A Renata, não tenho Lilith no meu mapa, como descobrir onde está? Então, né, todos nós temos a Lilith no mapa, Renata, só que realmente existem alguns sites, dependendo de onde você calcula o seu mapa, que não mostra esse posicionamento de Lilith. Então, o ideal é que você busque, né, fazer o seu mapa num site que mostre. No astro.com, ele normalmente não mostra, mas tem um lugar lá que você configura para mostrar a Lilith, tá? Eu tentaria colocar no Google mesmo como encontrar a Lilith no meu mapa astral, que você deve cair em algum site que vai mostrar para você onde você consiga fazer, sabe? O mapa para mostrar a Lilith. Qualquer coisa, manda direct pra gente que a gente tenta ajudar como pode, mas tenta dar essa pesquisada que você deve conseguir encontrar algum site que agora de cabeça não tô lembrando, né? Porque eu sei que Personari não mostra, eu acho, a Lilith, enfim, e o Astro você tem que fazer uma configuraçãozinha lá, não é tão claro assim, tão simples assim, até mesmo de explicar aqui, tá? Mas dá essa pesquisada que você deve encontrar, tá bom? Aqui, no Astrolink aparece, tá? A Cecília tá dizendo que no Astrolink aparece. Então faça o mapa lá que vai aparecer. Olha aqui, da Cristiane. Quiro no signo de Touro com ascendente em Escorpião. Interessante, viu? Porque se o seu signo é Touro, seu Sol é em Touro, seu Quiro tá em Touro e o ascendente Escorpião. Então tem um grande impasse ali, né? Nós estamos nos últimos 2 minutinhos de live, então vou responder a Cristiane e aí depois vou me despedir de vocês. Olha só, Cristiane, aqui é muito importante você trabalhar muito a questão do apego, tá? Apego e desapego, equilibrar isso na sua vida. É como se você estivesse aqui olhando, né? Realmente ser você mesmo, tem que trabalhar a autoconfiança, tem que olhar muito pro touro, que o touro representa estabilidade, segurança, força, trazer isso pra sua vida, né? Mas o ascendente escorpiano, a personalidade escorpiana sem criar apego, sem
se refugiar numa zona de conforto, em algo que vai te estagnar, algo que vai deixar você parado. Então é importante ter um certo movimento, né? Ter uma segurança, uma estabilidade, mas sem um apego exagerado às coisas. Então é muito importante você equilibrar isso, até mesmo para você conseguir se expressar com mais harmonia, tá, na sua vida, tá? Isso vai ser muito importante porque, né, gera essa contradição interna pelo fato de touro e escorpião serem signos opostos, tá? Oi, Isabela, tem o curso do propósito de vida, tá? Você quer saber sobre propósito? Tá aberto, inscrições só até segunda. O link tá na bio. Qualquer coisa, manda direct também pra gente que eu te mando mais informações, tá? De como posso te ajudar. Manda mensagem que a gente conversa, tá? Mas o curso é uma excelente opção para você que tá na busca do seu propósito de vida nesse momento. Bom, pessoal, 30 segundinhos restantes. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Foi maravilhosa essa live, vai ficar salva aí para vocês. Espero que ajude muito vocês. Gratidão, né, por nos acompanhar aqui. 4 anos que a gente está completando hoje, então é muito especial pra gente e a gente não estaria aqui se não fosse por vocês. Então, gratidão mesmo. Compartilha essa live com quem você sentir que vai ajudar. E hoje tem encontro com a Ana mais tarde e eu vejo vocês também novamente na segunda-feira. Beijão!